E o Alfenense Futebol Clube jogou na última sexta-feira contra o Cruzeiro Esporte Clube. Aproximadamente 6.000 torcedores pagantes estiveram no estádio Francisco Leite Vilela e viram a um bom espetáculo e a vitória do Cruzeiro por 3-0. Confira agora os melhores momentos. Segunda vez no Cruzeiro, terceira vez no Cruzeiro e agora hoje vindo em Alfenas, nesse campeonato que está sendo muito disputado, campeonato da primeira divisão do estado de Minas Gerais. É um retorno, né? Depois de ter passado aquelas 3 temporadas, a nossa volta, uma equipe diferente daquela que nós deixamos e o campeonato interessante, como sempre foi o campeonato aqui de Minas Gerais. Uma diferença agora, pontos corridos, aquelas equipes que vão ter que ter um cuidado muito grande para somar pontos. E eu acho até que as partidas se tornam mais interessantes nesse aspecto. Então, dentro daquilo que nós sabemos da equipe local, ela tem tido apresentações boas, ela começou um pouco irregular, mas é uma equipe que me parece 1 ano e meio não perde aqui no seu estádio. Então, por tudo isso e mais a motivação que tem as equipes quando enfrentam o Cruzeiro, as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui. O senhor vai repetir a mesma equipe que jogou em Três Corações? Não, porque volta o Ademir e volta o Nonato. São 2 jogadores que não participaram daquele jogo. Porque Ademir com problemas de papéis de regulamentação foi regularizado e o Nonato absolvido e podendo jogar. Então a diferença é que entre esses 2 jogadores em relação à partida que nós tivemos lá fora. Ronaldo, sai de Alfenas hoje como artilheiro do Campeonato Mineiro? Se Deus quiser, né? Eu vou trabalhar para isso, vou movimentar o tempo todo para que eu consiga marcar os gols e ajudar a equipe do Cruzeiro a sair com a vitória. Você tem esperança de ir no Mundial, nos Estados Unidos, defendendo as cores do Brasil? É lógico que tem, né? Eu estou trabalhando para isso e se Deus quiser eu vou conseguir chegar lá. Roberto, tranquilo para essa partida diante do Alfenense? Tranquilo, né? A gente respeita, os times do interior estão muito fortes, a gente está sentindo dificuldade dentro de Belo Horizonte, mas o Cruzeiro é uma equipe grande e veio para tentar os 2 pontos aqui em Alfenas. Existe um esquema especial para jogar contra o Alfenense? Não, o Cruzeiro vai jogar da maneira que sempre jogou, para frente, eu, Ronaldo e Macalé na frente, né? E esperamos ter o sucesso do jogo passado e a gente conseguir a vitória. A expectativa é muito grande e nós vamos jogar diante de uma grande equipe, uma das grandes equipes do Brasil, mas tenho certeza que nossa equipe vai corresponder à expectativa. Treinamos bastante, procurei conversar bastante, mostrando a responsabilidade do jogo. E eu tenho certeza que, se tudo der certo, nós vamos conseguir um grande resultado na noite de hoje. Alexandre, tranquilo, o Cruzeiro está aí. É uma partida importante, uma equipe difícil. Nós estamos dentro de casa, tenho certeza que vamos mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, vamos conseguir um bom resultado aqui hoje. Ô Ricardo, você está pronto para entrar desde o início da partida para o Alfenense? Estou pronto, nós estamos todos, jogadores estão todos conscientes. E nós vamos sair daqui com um bom resultado e vamos passar por tudo em cima disso. Agora essa torcida maravilhosa veio aqui apresentar, nós vamos dar o troco. Um bom público esteve presente no Gigante da Avenida para prestigiar Cruzeiro e Alfenense. A renda foi de 10.365.000 cruzeiros reais para 5.807 torcedores pagando o ingresso na bilheteria. O árbitro foi o senhor Lincoln Afonso Borjaile Bicalho, auxiliado por Valdir Nascimento Pereira e Milton Omar Cardoso. O Cruzeiro entrou em campo com Dida, Paulo Roberto, depois Elão, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato. O meio do campo foi formado com Ademir, Douglas, Grayson e depois Careca. O ataque com Macalé, Ronaldo, Roberto Gaúcho. O treinador Enio Andrade. Aí o time do Cruzeiro, né, com seu tradicional uniforme, cumprimentando, saudando a grande torcida do Alfenense e cruzeirense que esteve no Gigante da Avenida. Aí o Alfenense entrando em campo com Hernani, Ivan, Gomes, Maurinho e Zé Carlos, Calixto, Luiz Carlos Bahia, depois Manguinha e Adãozinho, João Marcos, Alexandre Cota e Ricardo, depois Gibi. Vamos já para o início do primeiro tempo, Alfenense e Cruzeiro, jogo realizado na última sexta-feira à noite, né, no Gigante da Avenida. E o Alfenense encarou o Cruzeiro, né, frente a frente, foi para o ataque, aí o Zé Carlos lançando a bola para o Alexandre Cota, ele aí que tem a marcação do Luizinho, ele que vai ganhar a bola aí, ó, ganhou a bola do Luizinho, né, e tenta aí fazer, né, o passe para o Zé Carlos mesmo aí, ó, tentando aí fazer o cruzamento. O Ricardo, né? O melhor Ricardo, que entrou desde o início. Luiz Carlos Bahia cruzando, mas o Dida, um goleiro muito alto, pega a bola. O Dida é um excelente goleiro, né? A gente já conheceu ele do Campeonato Brasileiro do ano passado.
né, defendendo a equipe do Vitória. É um grande goleiro, tanto técnica como na altura, né? Então, literalmente, o Dida é um grande goleiro. Aí veja bem o Cruzeiro, tocando bem a bola no chute, o Hernani faz uma boa defesa sem rebote, porque o Ronaldo já estava ali pronto para fazer o arremate. Aí o Paulo Roberto, a gente sempre falava, Raul, do apoio que o Paulo Roberto fazia o ataque, propiciando isso aí ao Alfenense, sabe pra você ver. Nessa jogada aí, o jogador do Cruzeiro merecia o cartão, né? Mas o árbitro resolveu nem dar. O Zé Carlos fazendo os apoios ali pelo setor esquerdo, aproveitando as investidas do jogador do Cruzeiro, o Paulo Roberto. Aí o Alexandre Cota cruzando a bola na área, mas o goleiro defendendo. É uma bola batida aí pelo Paulo Roberto. Paulo Roberto um pouco fora de forma. Não gostei também no meio do campo do Cruzeiro, muito lento. Ele que está aí, né, para disputar a Copa Brasil, aí uma bola cruzada, o Hernando muito bem colocado. A Copa Brasil, né, eu acho, sei lá, que eles têm que reforçar esse meio do campo aí do Cruzeiro. Ele que vai jogar na próxima quarta-feira contra o Palmeiras aí, que está vindo uma derrota no Campeonato Paulista diante do São Paulo, vai chegar com tudo. E achei que esse Paulo Roberto aí isso aí foi, né, um lance muito polêmico, que nasceu o primeiro gol da partida, o gol aí do Roberto Garrucho. Na minha opinião, eu acho que ele estava impedido, aí o lançamento do Douglas aí de profundidade. Pelo que a gente está vendo na TV, realmente o Douglas estava em impedimento, né? Mas eu estava longe do lance, não posso nem falar inclusive se estava ou não, porque a minha posição não era a melhor, né? O nosso companheiro Jorge Rodrigues, que estava ali trabalhando junto também ali, ó, veja bem o lançamento, né? Estava trabalhando ali perto, falou que realmente o jogador do Cruzeiro estava impedido, né? Então, muita polêmica, esse gol ali, Adãozinho, né? Cobrando a falta, né? E quase pegando o goleiro do Cruzeiro desprevenido. No outro ângulo para você ver, mais uma vez o lance, olha aí, quase a torcida vibrando, quase o gol do Alfenense de empate. Então eu não posso falar sobre aquele gol, se estava ou não impedido. Pelo que a gente está vendo aqui, está impedido realmente, né? Houve muita reclamação, mas o Bandeira nem deu bola e está aí, né? O Cruzeiro já está com 1-0 e já vai para fazer o segundo, hein? Vai justamente nessa bola espirrada do meio do campo, o Ronaldo, né? O centroavante, o artilheiro, aí ó, chuta o Hernani e nem faz nenhuma ação para defender essa bola. Eu acredito, viu, o Valdir, o Hernani começou muito bem na partida. Eu acho que aquele gol que, né, pelo jeito de ter levado aquele primeiro gol aí, o Ronaldo, novamente para você, repetindo o gol. Eu acho que aquilo lá desmartelou, sabe, tirou o Hernani com toda aquela fome que ele estava assim, de fazer uma boa partida, né, logo no início da partida, né, ele tomar aquele gol, né, ele foi na bola, ele não conseguiu, e o Roberto Gaúcho entrou livrinho. Eu acho que aquilo ali desmotivou o Hernani. Ali dava para ele ir a bola, né, se ele fosse na bola esboçar uma defesa, talvez ele defenderia, mas o Alfenense foi pressão. Gostei muito do Zé Carlos, principalmente na segunda etapa. Foi um jogador vibrante que chegou junto, apoiou, né, sem muita naturalidade, porque ele não é a função dele, ele não tem essa característica, mas foi ao ataque na segunda etapa, fez alguns lançamentos na área, né, e na minha opinião foi o melhor jogador no Alfenense, mostrou muita desenvoltura. Aí o João Marcos também esteve bem na partida, mas embolando muito para o meio do campo, né, ele se abrisse mais pelo setor esquerdo ou pelo setor direito, talvez poderia render mais, né, mas como ele embolava pelo meio campo, dificultava inclusive as próprias entradas do centroavante Alexandre Cota. Então o Alfenense procurava jogar pelas laterais, o Ivan no segundo tempo vai apoiar mais, né, tentar fazer mais jogadas por aquele setor direito, né, inclusive chutando a gols, cruzando errado às vezes também. Então o Alfenense perdeu a oportunidade, porque jogou bem, não jogou mal não, né, mas deixou a desejar no sentido de definição, de finalização, né, porque não teve essa finalização. O Valdir, do meio do campo do Alfenense, eu acho que sobrecarregou muito para o Calixto. O Calixto fez uma partida, para mim foi a melhor partida que ele fez depois que ele veio jogar aqui para o Alfenense. O Luiz Carlos Bahia, ali no meio do campo, estava perdido naquele setor de meia direita. Então o Calixto tinha que cobrir esse setor, né? Ainda cobriu como volante e também o setor do Luiz Carlos Bahia. O Luiz Carlos Bahia não estava assim guardando a sua verdadeira posição e sobrecarregava então o Calixto. Outro, também o Adãozinho. O Adãozinho estava jogando sozinho, não tinha ninguém perto do Adãozinho. O Adãozinho fazendo aquelas arrancadas para frente e não tinha aquele outro, o segundo jogador, para que ele jogasse, que ele tabelasse para chegar até o gol do Dida. Prejudicou então também um pouco a partida,
aquele jogador que estava faltando. Acredito que deveria ser o próprio Luiz Carlos Bahia. Justamente, foi muito feliz você nessa colocação, principalmente se tratando do Adãozinho. O time joga, você aí um chute forte, né, do lateral Ivan e o goleiro Dida defendendo. Um chute muito perigoso realmente, levando bastante perigo, mas o Dida é um grande goleiro, né? Demonstrou muita determinação, colocação, isso é importante. Então, voltando a falar o que você está falando aí do Adãozinho, principalmente, né, o Alfenense joga muito em função dele, viu, Raul? Ele é o jogador que cria, que vai fazer as jogadas. Quando ele não faz isso, né, aí a falta foi realmente fora da área, né? No momento lá a gente comentava que havia sido na linha, né, mas o jogador do Alfenense foi seguro, né? Aí um lance para você ver, né? De novo pela câmera de baixo. Olha aí, o jogador da Alfenense foi seguro fora da área, um pouquinho antes, aí, mais uma vez, né, da entrada da área, e o juizão marcou falta aí, né? Foi realmente fora da área o lance, muito bem feito aí pela nossa edição, né? Então o Adãozinho cobra, a bola passa direito. O Adãozinho sumiu, o Alfenense joga em função dele, né? Então não produzia. Como você falou, o Luiz Carlos Bahia não produziu também nesse jogo, no sentido de armar para a equipe, né? Então isso também dificultou e sobrecarregou o Calixto e o próprio Adãozinho. Aí foi a falha que o time teve, né, de não produzir nada no segundo tempo, principalmente em questão de ataque para a equipe alviverde. E o Cruzeiro aí ficava dono da situação, né? Aí ganhando no meio do campo, com o Macalé caindo horas para a direita, e o Greisso. O Greisso, acredito, eu gosto demais do futebol do Greisso, ele é muito técnico. Ele coloca a bola no chão, vê onde estão os seus companheiros. Gostei demais da posição do Grace. Então perdi o meio do campo. Outro setor também aí, o Ivan. O Ivan aí na lateral direita. O Ivan chegava a certo ponto da partida, ele não sabia o que ele fazia com a bola. Não tinha jogador, parece que os jogadores do Alfenense ficavam escondidos. Então prejudicava aí a atuação do Ivan. O Ivan que está sendo sacrificado aí na lateral, ele que me disse antes do jogo, que está aí colaborando com o Guará. O Guará que tem assim um modo de conversar com o jogador, ele é muito, chega a um ponto assim de muito psicológico, né? Ele que age com o jogador dessa forma e consegue muita coisa através da sua conversa. Mas o Ivan, como diz, o lugar dele é na zaga, está lá quebrando o galho e prejudicando assim o rendimento dele na partida. Isso também a gente conversou com ele, ele falava sobre isso, né? Mas ele inclusive aumentou um pouquinho mais essa colocação, né, afirmando que já está um pouco ambientado com a posição de lateral direito, né? Em parte não é a função dele, não é na característica dele a lateral, ele é zagueiro e nós todos sabemos disso, foi destaque no ano passado, né? Mas vem realizando, né, aquilo que está sendo pedido pelo treinador e se ambientou, né? Tanto que foi algumas vezes ao ataque, mas até sem determinação, né? Justamente às vezes pela sobrecarga que estava sobre ele, né? Ele tinha que realizar determinadas jogadas e de repente não aparecia um jogador para ele tocar a bola, então dificultava às vezes aí o Dida, né, soltando, que a bola que ele soltou, e o Ricardo perde a boa oportunidade, chegando junto ali com o Adãozinho, né? Eles perdem a melhor oportunidade que o Alfenense teve, né, no jogo, veja bem como perdeu a oportunidade do Alfenense nessa aí. Então essa era a falha, né, do próprio jogador, ao não ter, né, alguém para encostar, para tocar a bola, né? E o Alfenense realizou muitas jogadas nesse sentido. Aí terminou o primeiro tempo, o Lincoln, né, terminando a primeira etapa. O Lincoln no segundo tempo ele se perde um pouco. No primeiro tempo ele foi bem, né, inclusive no que a gente havia falado a respeito do lance do gol e do pênalti. No lance do gol, talvez a falha, se foi do impedimento, não foi dele, foi do Bandeiro, do seu auxiliar, né? Aí no segundo do pênalti ele realmente esteve muito bem colocado e marcou, né, na falta fora da área. No momento, o momento é importante, né? A gente está ali trabalhando, a gente não, às vezes, né, o lance é muito rápido, a gente fala aquilo que está acontecendo no momento que a gente vê, mas depois quando a gente tem o replay na mão, né, vendo o replay, a gente nota que realmente às vezes a gente erra lá dentro, né, falando algumas coisas, mas é importante isso, a gente saber o erro, né, e voltar atrás naquilo que a gente estava falando. Lá no momento eu disse que foi pênalti, porque a bola foi na linha, mas agora a gente está vendo ali várias vezes que o lance realmente não foi, porque o Luiz Carlos Bahia, ele sofreu a falta na meia-lua da grande área e caiu dentro da pequena área, dentro da área. Então o que realmente leva a gente a induzir, né, e a falar que do pênalti. Outro jogador também que eu gostei que entrou exatamente o Ricardo. O Ricardo entrou na partida, ele estava assim há muito tempo, ansioso por entrar numa partida desde o início. Eu gostei muito também da colocação do Ricardo, ele que mexia demais, dando muita opção, né, para aquele jogador que estivesse no ataque, sempre para soltar a bola
para ele, ou ele também tabelasse com o Alexandre Cota lá na frente, ou também com o Adãozinho que vinha, né? O Adãozinho é aquele jogador que sempre vem aí para pegar rebote. Aí um outro ataque do Cruzeiro, esse é o Douglas, né? Mas muito bem desarmado aí pela zaga do Alfenense. Roberto Gaúcho, também outro grande jogador. O ataque do Cruzeiro, né? Eu acho que fica devendo um pouco na ponta direita com o Macalé. O Macalé chutando essa bola perigosa, o Hernani vai e pega a bola novamente, né? Então, acredita aí que o Macalé, eu, né, vendo o jogo, foi um dos mais fracos aí do Cruzeiro. Ele que já esteve jogando futebol do Rio de Janeiro, né? O ano passado também jogou pelo Cruzeiro, mas não está mostrando aquele futebol agressivo que o Cruzeiro precisa, já que tem tantas competições nacional e internacional para disputar, né? Acredito aí que o Cruzeiro precisa preocupar aí com esse lado direito, principalmente aí disputando tantas, né, campeonatos que vão vir por aí. Aí novamente o Cruzeiro no ataque, esse é o terceiro gol do Cruzeiro. Não foi assim não, mas foi quase igual, né? O Ronaldo entra aí pelo setor esquerdo, né? Faz aí uma costura, bem dizer, a defesa da Alfenense. Aí uma bola batida pelo Adãozinho e o Ivan, que estava entrando, quase surpreende aí o goleiro Dido, bom goleiro. E o ataque do Cruzeiro pela esquerda, né, com o Roberto Gaúcho, e o Hernani fez uma boa defesa aí. O Maurinho não quis nem saber, né, e tocou a bola pra fora. Aí sim, veja bem, daí vai surgir o gol do Cruzeiro. Dos pés do Macalé, Raul. Apesar de realmente ele ter sido, na minha opinião, o jogador mais fraco do time do Cruzeiro naquela partida. Olha aí, como o Ronaldo corta os jogadores do Alfenense, né, e toca de bico, de esquerda, pro fundo das redes, né, fazendo o terceiro gol, né. Veja bem, Ronaldo de muita personalidade, um bom jogador. No início, né, você ainda fez uma pergunta para ele se ele espera ir para a seleção. E realmente eu acredito que é um jogador que deva estar na lista do treinador Parreira, porque ele é muito bom. Veja bem, a categoria, a visão de jogo, a colocação, né, muito bom mesmo o Ronaldo. E tem tudo para vestir a camisa 10, a camisa 9 do Brasil, sim. Só que vai ser muito difícil ganhar uma posição ali, porque vai ter Romário, Bebeto, ele vai ter que lutar muito também para poder vestir uma das camisas da seleção brasileira. E o Cruzeiro teve outras oportunidades, né? Só não concluiu em gols porque não quis, porque foi um time mais à frente, mais ousado, né? Produziu mais na segunda etapa também, mas não fez. O time produzia, corria bastante, né, e não chegou a concluir as jogadas, né. Se quisesse, poderia ter chegado, né, no placar mais elástico. O Alfenense no segundo tempo não teve tão lá perto. Naquela única cabeçada, naquela hora que você falou, Ivan, foi o Gomes que cabeceou, né. Se o Alfenense tivesse mais determinação, poderia ter chegado aí num resultado melhor. Aí ao final, Alfenense 0, Cruzeiro 3, no Gigante da Avenida, na última sexta-feira.